Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da consagração a São José. Essa consagração ela vai ser online e presencial também, não é, gente? Sim! Tá vendo? Então você que tem possibilidade de estar aqui na nossa capela, venha junto conosco. Vamos ficar todos de pé, você na sua casa também. Estamos todos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olhando para a imagem de Jesus crucificado, que possamos neste momento entregar a Jesus todos os nossos estudos do seu pai adotivo São José. Jesus nos ensine a amar São José como o Senhor amou. Nos ensine, Jesus, a ser obediente ao seu pai terrestre como o Senhor também foi. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos compreender a grandeza deste homem chamado São José. Jesus, nós entregamos aos seus pés mais uma consagração a São José, para que possamos assim tê-lo como guia para chegar até você. Por isso, com seus braços levantados, façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, entregando a Ele todos os nossos encontros, e que lá no final possamos de alguma forma estar mais parecidos com São José, e sendo assim semelhantes a Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colocamos também aos pés de Nossa Senhora Aparecida, que possamos aprender a amar São José como Maria soube amar. Mãezinha, nos ensine a ter esse amor por São José como a Senhora teve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhando para a imagem de São José, que possamos entregar toda a nossa vida aos pés dele. Você que veio até essa igreja, você que nos acompanha de maneira online, São José, nos ensine a te amar. São José, nos ensine a te enxergar como pai e protetor da Santa Igreja. Nos ensine a amar a Santa Igreja Católica. Nos ensine, São José, a guardar Jesus como o Senhor guardou. Por isso, juntos, rezemos confiantes a oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem todos se sentar, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro encontro. Que a gente então aprenda ao longo desses sábados quem é São José, quem de fato foi este homem grandioso. E você vai estudar comigo que ele não só é um ser grandioso, como é o maior santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Repete comigo: São José é o maior santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você pode me perguntar: Tiago, mas e Nossa Senhora? Onde ela está? Nossa Senhora está num patamar acima. Nossa Senhora não entra no rol dos santos,
porque de fato ela gerou o próprio Jesus, então ela está no grau acima de São José, e ela não entra neste nível de santidade, de santo. Por quê? Porque ela gerou o próprio Jesus. Então a igreja define ela como um rol dos rols, e nos rols dos santos elenca São José como o maior de todos eles. E isso você vai aprender ao longo destes 5 sábados seguidos junto comigo. E eu quero te explicar no encontro de hoje um pouco sobre como vai funcionar, porque eu sei que às vezes gera dúvida, às vezes gera ansiedade, às vezes está no grupo do WhatsApp e se perde. Então, primeiro conselho: o grupo do WhatsApp ficará travado e eu vou abrir raramente aquele grupo, para que vocês acompanhem o grupo em tempo real. Para você que está acompanhando online, o link do grupo está aqui embaixo para você entrar. Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp? Levanta a mão quem não está. Olha que bênção, todo mundo está no grupo do WhatsApp? Ótimo. Então tudo que for perante ao grupo do WhatsApp é algo relevante. Se vocês ouvirem todos os meus áudios, você vai ver que eu repeti algumas vezes as mesmas coisas. Por quê? Porque muita gente me manda mensagem no privado perguntando o que eu já respondi no grupo do WhatsApp. Então, qual que é a nossa função aqui para a comunicação funcionar legal? Acompanhar o grupo do WhatsApp. Eu sei que o grupo do WhatsApp é chato, mas esse grupo é diferente, porque através dele você vai entender, vai estudar e vai acompanhar. Tudo bem? Então, primeiro recado para todos nós: antes de mandar uma dúvida a mim, escute os áudios que eu mando lá no grupo. Combinado? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então todos os encontros acontecerão aqui às 15 horas, todos os sábados, com exceção do dia 4/4, que é o sábado de Aleluia, Semana Santa. Não tem como a gente fazer encontro e logo não teremos encontro presencial. Com exceção desse dia, até o dia 1 teremos encontro aqui. E nós vamos usar para a nossa consagração este livro aqui, que chama A Consagração a São José, As Glórias de Nosso Pai Espiritual, do Padre Donald Calloway. E nós vamos falar um pouquinho sobre o padre hoje, tá bom? Tem alguém que não tem esse livro? Levanta a mão. Quem não tem esse livro, a gente tem alguns exemplares para vender para vocês a um preço mais barato, a R$ 85, que vai chegar na segunda-feira. Então a Mariana vai lá com ela depois, no final do encontro, e reserva o teu pedido a Mariana, porque nós teremos 20 exemplares, porque o livro ele é caro e o preço já é o preço de custo que a gente conseguiu para vocês. Então, se você quiser adquirir, adquira com a Mariana. Ele é um pouco mais caro, eu confesso, mas é porque ele é grande, bem grande, porque São José precisa ser conhecido, e por isso Padre Donald Calloway não deixou nada fora. Por isso que eu já peço, se você vai estudar São José, você vai estudar somente por esse livro, seguindo o método do Padre Donald Calloway. Mas Tiago, eu quero olhar o São José, eu quero olhar isso agora. Não é o momento de você olhar outros livros sobre São José. Por quê? Tudo, eu garanto a você, tudo sobre São José está aqui dentro. Não existe nada que eu vi até hoje de São José que não esteja aqui, tá bom? Então você vai, obviamente, nos acompanhar. Como eu sei que o livro é um pouco mais caro, às vezes você não tem esse dinheiro, o que eu fiz? Eu criei os PDFs de cada dia para você, com cada pedaço deste livro. Então, como que vai funcionar a consagração? Tem o livro físico, porque só quem tem um livro físico sabe como ele é importante, né? Para rabiscar, para você, eu vou abrir o livro, vou falar a página, olha, vamos na página tal, vamos ler esse trecho. E aí, se você tiver o livro, fica muito mais fácil o acompanhamento, tá bom? Tiago, eu não consigo investir esse dinheiro no livro agora. Eu entendo. O que você faz? Acompanhe os PDFs diários no grupo. Tudo bem? Entendido até aqui? Sim ou não? Qual que é o livro que vamos usar para consagração? Do Padre Donald Calloway. Tem outro, Tiago? Não, é esse, tá bom? Então, como que funciona a consagração a São José? Basicamente, Padre Donald Calloway, entrando um pouco na história dele,
ele é um padre muito mariano. E por ser um padre muito mariano, ele resolveu criar o método em cima do método de Nossa Senhora. Para quem lembra, quem é consagrado a Nossa Senhora aqui, segundo o método de São Luís? Olha que lindo. Então é normal e natural a pessoa que é consagrada a Nossa Senhora ser também consagrada a São José depois. Isso acontece muito. E o padre Donald Calloway fez exatamente o percurso que você e eu estamos fazendo. Ele se consagra a Nossa Senhora pelo método de São Luís e decide em determinado momento da sua vida criar o método que saiu, obviamente, de Deus pela intercessão aqui de São José, para que o padre pudesse redigir esse método. Então esse método, ele é muito novo na igreja. Então, por ser muito novo, muita gente ainda não conhece. Diferente de São Luís, que é desde o século XV, XVI, conhecido no século XVII, este livro é conhecido no século XXI. Então nós estamos dizendo de uma devoção nova. Estamos dizendo de uma devoção... vocês estão todos com sono. Uma devoção... Por isso, ela não é bem compreendida em toda a igreja ainda. Ainda não é bem compreendida pelas pessoas que ensinam. Por isso a minha função, enquanto aqui estou, é te ajudar a entender o que o padre explica, para que nós possamos, de uma maneira, divulgar a devoção a São José. No ano passado tivemos em torno de 100 pessoas se consagrando a São José. Então a minha e a sua função, depois de consagrado, é propagar a devoção a São José. Essa é nossa função, essa é minha função. Por isso estarei aqui todos os sábados, e você também, você de casa também vai me acompanhar. E como que vai funcionar esses 33 dias? Grava isso, vai estar gravado também para você assistir depois. Nós vamos começar os exercícios espirituais no dia, pode anotar, 30 de março. Que dia que a gente vai começar os exercícios? Então não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser dia 30 de março. E no dia 30 de março só vamos parar no dia 1 de maio, que é o dia da nossa consagração. Entendeu? Então nós vamos aprender um pouquinho hoje, aprofundar na vida do padre Donald Calloway, tentar compreender o porquê da consagração e o que ela tem hoje para nos oferecer. Semana que vem o livro já estará aqui com a gente. E aí na semana que vem você já pega o seu livro e aí a gente começa a ler o livro. Eu não estou dizendo para você começar a ler livro ainda. Quem tem o livro, segura a emoção. Quem tem o livro? Levanta a mão, quem já tem o livro. Não precisa ler o livro agora. Você vai começar a ler ele comigo. Não seja ansioso, mas eu quero ler tudo, Tiago. Não seja ansioso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não seja ansioso. Você vai começar a ler o livro dia 30 de março. Então é isso, dia 30 de março vocês começam a ler. Amém? Fala alto para o pessoal de casa ouvir. Amém? Amém? E você de casa, amém, tá? Coloca amém nos comentários. Não sejam ansiosos. Mas Tiago, eu quero muito começar a ler. Então lê, pode ler. Mas eu estou dizendo que eu entendo um pouco de ser humano. E eu entendo que nós não temos capacidade de guardar muitas coisas. Por isso é melhor que você comece com a gente e vai tirando as dúvidas conosco a partir desses dias. E para te ajudar, todos os dias você terá um vídeo explicando sobre a consagração. Então, para quem tem dificuldade de visão, Tiago, eu não consigo ler, essa consagração é para mim? É. Tiago, eu tenho dificuldade de ler um livro, eu tenho TDAH, é para mim? É. Claro que é melhor que você leia, é melhor que você seja autodidata, mas eu sei que tem pessoas com idade avançada e talvez você tenha dificuldade. Então o que eu faço, Tiago? Só acompanha os vídeos. Porque dentro de cada vídeo de todos os dias eu vou dar uma explicação e vou colocar as orações naquele dia. Entendido? Então você não vai precisar fazer absolutamente nada a não ser assistir o meu vídeo daquele dia. Aonde que eu vou postar o vídeo?
No grupo do WhatsApp. Por isso aquele grupo você tem que fixar agora. Esse grupo não vai ser para dar bom dia, boa tarde, boa madrugada, oi Tiago, não. Aquele grupo é apenas para compartilhar os vídeos, em momentos certos eu abro ele para tirar dúvida e vou estar à disposição remotamente no meu privado. Só peço paciência, caso você mande uma mensagem eu não responda, porque eu tenho muitos afazeres de pai, trabalho das 8 às 18, então às vezes a minha vida é corrida, talvez eu não te responda na hora, mas não desista de mim, pode mandar mensagem. Compreendido como vai funcionar? Quantos dias serão a consagração? 33 dias. Quando vai começar? 30 de março. Quando que acaba? 1º de maio. Entendeu isso? Aonde que estarão os vídeos? No grupo do WhatsApp. Você precisa fazer alguma coisa além dos vídeos? Não. Os vídeos basta, mas eu também sei que a sua vida é corrida. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Eu sei, a maioria é tudo trabalhador. É difícil a gente arrumar 20 minutos para a gente às vezes assistir o Tiago. Se você não tiver a possibilidade de assistir os meus vídeos, o que você faz? Ler o PDF que eu coloquei lá, tá bom? Então se você não conseguiu assistir naquele dia, o que você tem que fazer? Ler o PDF, é só isso. Mas se você tiver o livro, não precisa do PDF, você vai utilizar o livro, porque é bem melhor do que o PDF. O PDF é pensando na pessoa que infelizmente não tem recurso para comprar o livro, porque eu sei que ele é caro. Deu para entender? No dia mais corrido da sua vida, eu não consegui, Tiago, escutar o seu vídeo, eu não vou poder me consagrar? Não tem nada a ver, você só tem que fazer pelo menos a leitura dos dias. Lá para frente, lá na 3ª semana, caso você não tenha conseguido assistir os vídeos, nem ler o PDF, eu vou te ajudando, ansioso. Mas Tiago, a minha vida é muito corrida, você não sabe como a vida é, eu não vou conseguir ler o PDF. Vai, você tem que priorizar, aqui vai o primeiro conselho, você precisa priorizar os seus estudos sobre São José. Eu sei que dá uma vontade maluca de você estudar São José, estudar Nossa Senhora, estudar um livro que te mandaram ler. Não, neste período, o que você vai fazer? Você vai ler o livro de consagração a São José, só isso basta. Mas eu quero ler, Tiago, eu quero fazer um estudo aprofundado. Não, agora é hora de aprender sobre São José, é isso que você vai fazer, ok? Compreendido, sim ou não? Eu vou dar uma missão para vocês, falando um pouquinho do padre Dono de Calloway. Ele é um padre vivo, inclusive está na Canção Nova neste momento. E o padre Dono de Calloway, ele tem um testemunho de vida muito radical. Ele, de fato, ele era um jovem totalmente promíscuo, ele era um jovem totalmente mundano e que usava as mulheres por onde ele passava. Inclusive o padre Dono de Calloway tinha um cabelão grandão, gigante, ele era rock and roll na veia, era promiscuidade, droga, prostituição. Essa era a vida do padre Dono de Calloway, e ele de fato tem vários comportamentos destrutivos, e é importante você entender quem é ele para compreender a consagração. Inclusive, aos 15 anos, ele é deportado do Japão, literalmente ele é expulso de lá, literalmente. E aí a história dele vai tendo ali uma vida muito desregrada, a ponto de estar em profunda crise existencial. E é nessa profunda crise existencial que ele tem a sensação de estar perdido. Quem nunca passou por isso, né? Aquela sensação de que a minha vida já não faz mais sentido, aquela sensação de que, será que estou fazendo as coisas certas? Eu estou chegando à beira dos meus 30, e me desculpem a sinceridade, passei por essa crise também. O que eu faço na minha vida? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Você já teve essa crise? Você já tiveram essa crise de meia-idade? Porque eu já tive. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será, Neide, que eu estou fazendo? Já teve essa dúvida, Neide? Você já teve essa dúvida em casa? Vocês já tiveram essa dúvida? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para mim? Vocês já tiveram essa dúvida, gente? Sim ou não? Eu tenho ela todo dia, de vez em quando. Ela normalmente me assombra, porque eu fico preocupado. Deus, será que eu estou fazendo
a sua vontade? E aí o padre Donald Calloway, na época só Donald Calloway, ele tem uma experiência profunda com Nossa Senhora. Ele lê um livro sobre Nossa Senhora e ele se apaixona pela beleza mariana. Ele de fato olha para Nossa Senhora e se apaixona por ela, e ele começa a falar que ela era a mulher que ele tanto sonhou, porque ele amava muito as mulheres, ele tinha várias namoradas, a vida promíscua que você imaginar, mas ele se apaixona por uma, só que essa é diferente. Ele se apaixona pela mulher que gerou Jesus, e foi através dela que ele encontrou Jesus. Foi através de Nossa Senhora que ele converte o seu coração a Jesus Cristo. E aí a história dele vai ser uma belíssima história, e a tal ponto de ser tão forte a história dele, que eu não vou te contar, porque eu vou mandar um vídeo para você assistir, para que você escute da boca dele sobre isso. Por isso a tarefa dessa semana é assistir o documentário, a entrevista dele, que é em inglês, mas tem legenda, fique em paz, que tem a legenda para você entender, que ele de fato começou a amar Jesus por Nossa Senhora, e esse amor é tão grande, que ele deseja se tornar sacerdote da Santa Igreja. Uma pessoa com droga, prostituição, promiscuidade, com tatuagem no seu corpo, vai lá depois para você assistir, você vai assistir esse vídeo, ele decide, e dá para imaginar que não foi fácil esse caminho até ser sacerdote, porque ele não tinha absolutamente nenhuma qualidade para ser sacerdote, e é dessa forma que ele começa a pedir a Nossa Senhora, para que o ajude a entrar em alguma congregação, que assim tivesse a devoção a Nossa Senhora, e ele pudesse entrar. E um caso curioso, ele pedia a Nossa Senhora, de maneira enfática, que a sua ordem tivesse pelo menos 2 atributos a Nossa Senhora, e aí ele descobre que tem um atributo, tem uma congregação que chama Marianos da Imaculada Conceição. Ele falou, é essa? Porque não só tem um atributo, Mariano, mas tem outro, Imaculada, sem mancha, e Conceição. Ela foi imaculada, ela teve a Conceição. Então ele pega essa congregação para ele e descobre ali a sua vocação. Ele é aceito nessa congregação, e ali ele descobre todo o amor pela Santa Igreja. Então antes dele ter o amor por São José, ele tem o amor a Nossa Senhora. Então é isso que você precisa saber. Por isso que eu sei que você que está aqui provavelmente já é apaixonado por Nossa Senhora, sim ou não? Sim. E eu tenho certeza que assim como o padre Donald Calloway se tornou um apóstolo de São José, você também vai se tornar, porque o amor a Nossa Senhora te leva diretamente a São José, porque não dá para ver Nossa Senhora sem olhar para São José. O padre, nosso querido padre Juliano, que esteve aqui até pouco tempo, ele dizia isso a nós, em várias homilias, e palavras do padre Juliano: eu não consigo olhar para Nossa Senhora sem olhar para São José. E é isso que eu quero fazer com você, até o final da consagração. Ao assistir o documentário do padre Donald Calloway, você vai entender esse amor por Nossa Senhora que ele tem, que de maneira ou de outra a levou a São José, e assim ele se torna apóstolo de São José, porque é natural que esse amor a Nossa Senhora te leve a São José. Ou pode ser que você seja apaixonado a São José, e o amor a São José te levará a Nossa Senhora. De algo eu tenho certeza: a consagração a São José gerará em você uma transformação espiritual. Se eu posso resumir, se você quiser anotar, o que é a consagração a São José? É uma grande transformação espiritual. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Quem aqui já é consagrado a São José? Levanta a mão. Eu estou falando alguma besteira para vocês? Tiveram a transformação espiritual? Para vocês lembram que eu falei isso no primeiro encontro? Deu certo, não deu? Muita coisa aconteceu, não aconteceu na vida de vocês? Por quê? Porque São José vai te ajudar para os tempos de hoje. E aí nós vamos entender o porquê precisamos de São José. Se você tem o seu livro, na página, pode olhar em casa,
Calma que todo mundo vai ter o livro. Você precisa entender, primeira coisa, que São José ficou escondido por 1800 anos. Desde quando a igreja vai nos ensinar que quando Jesus começa o seu ministério público, com quantos anos Jesus começa o ministério público? 30 anos. Com quantos anos? 30 anos. A igreja vai nos ensinar que a partir desse ministério público, ele morre. Então, a partir da vida pública de Jesus, São José já está morto. E a partir da morte de São José, começa o ministério público de Jesus. E a igreja de Jesus, quando ele tem 33 anos. E a história do cristianismo vai se desenrolando. E São José permanece oculto até em sua santa igreja. Até o ano de 1800. Uau! Que coisa maluca de se falar. Significa dizer então, Tiago, que pouco se falava sobre São José nos primeiros cristãos? Sim. Significa dizer, Tiago, que São José praticamente não tem relatos na patrística da igreja? Sim. Significa dizer então, Tiago, que São José pouco tem relato dos santos do primeiro milênio? Sim. Significa dizer então que São José foi escondido para que ele pudesse ser revelado em 2026. E isso você precisa começar a ter em mente, de que isso também foi trabalho de Deus, também estava nos planos do nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu pai adotivo permanecesse oculto. Porque se você começar a lembrar, e não é quórum para cá, porque eu já falei no encontro de Nossa Senhora, o tanto que aconteceu depois da reforma protestante de 1517, toda a deformação da nossa igreja e a restauração posterior, todos os ataques que a nossa santa igreja sofreu, com o advento da revolução industrial, com o advento do eu posso, eu quero, eu consigo, a igreja acha uma arma para esta vida, para o tempo atual, e essa arma é São José. E não estou falando sozinho. Se você pegar o seu livro, na página de número 14, nós vamos ouvir as palavras do Papa São João Paulo 23. Papa. Se nós estamos dizendo que é o Papa, é a maior autoridade da nossa Santa Igreja. Amém? Se é o Papa dizendo, é como se fosse o próprio Cristo revelando a nós. E olha o que o Papa vai dizer para nós. No culto da Santa Igreja, desde o início, Jesus, o Verbo de Deus, feito homem, gozou da adoração que lhe cabe, incomunicável com o esplendor da substância de seu Pai, esplendor refletido na glória dos seus santos. Presta muita atenção agora, ó. Desde os primeiros tempos, Maria, sua mãe, vem logo atrás dele. Maria vem logo atrás de quem aqui? Atrás de Jesus. Então, desde os primeiros tempos, Maria vem logo atrás deles, nos quadros das catacumbas e das basílicas, sendo venerada como Santa Mãe de Deus. Olha a curiosidade sobre Nossa Senhora. Esse foi um dos primeiros títulos dado a ela. Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos continuar. Mas, olha o Papa colocando aqui um mas. José, exceto por algumas referências aqui e ali nos escritos dos padres da igreja, permaneceu em segundo plano por muitos séculos, em sua ocultação característica. Olha que coisa linda, quase como uma figura decorativa no quadro geral da vida do Salvador. Vou parar aqui. Quem está dizendo isso? O Papa São João 23. O Papa está dizendo para mim e para você que São José ficou como uma figura decorativa no quadro geral da vida do Salvador.
demorou para que a devoção a Ele fosse manifestando-se na forma de orações especiais e de um profundo sentimento de entrega. A alegria de expressar esses sentimentos mais profundos do coração com tanto fervor foi guardada para os tempos modernos. Gente, isso é de arrepiar. O que eu estou lendo aqui, para você entender desde o começo, que o que você vai viver aqui nos encontros da consagração é novo. O que você vai ouvir aqui, talvez você nunca ouviu na sua vida. Não vale para aqueles que já são consagrados, tá? Os consagrados, fiquem quietinho. Pergunta número 1: São José foi novo ou foi velho na sua ideia? O que vocês acham? Quem acha que São José era velho quando desposou Maria? Levanta a mão. 3, 2, 1. Quem acha que ele era novo? Levanta a mão. Quem é consagrado não pode. Quem aqui acha que São José teve filhos de outro casamento antes de desposar Maria? Levanta a mão. Quem não acha que ele tinha outros filhos? Levanta a mão. Tem alguns indecisos. Essas e outras inúmeras questões, você vai ficar de boca aberta, porque talvez tudo que te falaram sobre São José, eu garanto a vocês, talvez foi te apresentado um falso José. Talvez foi te apresentado um José que não é o José que hoje eu, Tiago, conheço. Para quem já é consagrado também. Você vai ficar espantado com a arqueologia que nós vamos estudar. Você vai ficar espantado com tantas coisas que você aqui vai aprender. E Deus, de alguma maneira, reservou São José. Anota no seu caderno. Deus reservou São José para os tempos modernos. Então podemos dizer com muita clareza no nosso coração: vivemos o tempo de São José, um tempo novo na nossa igreja. Se você fosse nascido no ano de 1700, talvez nenhuma homilia teria sobre padre, nenhum padre provavelmente falaria sobre São José. Talvez raramente teria uma capela dedicada a São José. Mas hoje, pela voz do Santo Padre, o Papa, nós temos uma certeza: vivemos o tempo de São José. No livro que você vai ler a partir de semana que vem, desde o ano 1868, nós vamos vendo São José entrando na igreja de maneira clara. E você precisa compreender isso. E eu quero aqui falar algumas coisas nesse encontro, porque são muitas coisas que foram ditas durante os 300 anos, do ano de 1800 até 2026 sobre São José. Mas algumas eu quero reforçar aqui. No ano de 1962, gente, quem nasceu antes de 62 aí? Ou próximo? Olha isso. Você nasceu em 56, você tinha 4 aninhos. Estamos dizendo então de alguém que nasceu um pouquinho antes só do que eu vou dizer, para a senhora ter noção do quão nova é a devoção a São José. Vocês precisam ter isso na cabeça. Anota: a consagração, ou melhor, a devoção a São José é nova, é para os tempos modernos. Por isso ainda muita gente ainda não entende, né, filhinho? Vem, quer vir um pouquinho? Vem. Quer falar? Fala de São José para esse povo. Então olha só, a senhora tinha 4 aninhos, 5 aninhos, quando o Papa São João 23, o mesmo da fala de Agora o Mais, falou o seguinte, escreveu o seguinte: ele inseriu o nome de São José no cânon da missa. Então em 1962, ai meu Deus, vai cair. 1962, nós estamos dizendo, há pouco tempo São José foi incluído no cânon da missa, amados. Então dá para ter noção do quão nova é a devoção a São José. Vocês estão entendendo isso, sim ou não?
A devoção a São José é nova ou antiga? Nova, meus amados, nova. Então só em 1962, agora, tem gente já vivo aqui dessa época, foi incluído o nome de São José. E você quer um dado mais incrível agora? Vou te dar. Em 2013, quem nasceu depois de 2013? Levanta a mão. Aí todo mundo, né? Quem nasceu antes de 2013? Perdão. Todo mundo. Aí, todos nós éramos vivos antes de 2013. Foi agora, pouquinho tempo. Quer ver o que aconteceu em 2013? O Papa Francisco, cumprindo as intenções de Bento XVI, olha, presta atenção, insere o nome de São José em todas as orações eucarísticas. Ele também consagra o Estado do Vaticano a São José. Gente, olha, isso é de arrepiar. Agora pode prestar atenção, e essa já é uma outra missão para você. Quando você for à missa hoje, quando você for à missa amanhã, você que está me assistindo também, preste atenção no cânon da Santa Missa. Quando começar a oração eucarística, quando começar a consagração, vai ter uma hora que o padre vai falar o nome de São José. Às vezes passa desapercebido, mas para um devoto de São José, não pode passar despercebido isso, porque se hoje, em todos os 4 cantos da Santa Igreja, está o nome de São José, é porque o Papa Francisco incluiu. Dá para ter noção disso, gente? Sim ou não? Então, se você for aqui na Igreja Católica do Brasil, porque, falando um pouquinho de missa, nós seguimos o missal romano. Por quê? Porque a missa é uma só, amados, em todos os 4 cantos do Brasil. Tem algumas diferenças de poucas coisas, mas o missal que nós usamos aqui é o mesmo missal de qualquer lugar do mundo. Então eu estou dizendo que aonde você estiver, se você estiver aonde for, você vai ouvir o nome de São José na Santa Missa. Isso é de dar uma grande salva de palmas para São José. Uma salva de palmas para São José. Gente, 2013 é novo, é muito novo, e existem infinitas coisas que eu poderia te falar, e você vai ler, que é de assustar. E eu quero ler um pedacinho do livro para você. A maioria das pessoas não tem conhecimento sobre a vida de São José. Sem exagero, a igreja fez mais para promover São José nos últimos 150 anos do que em 1800 anos anteriores de cristianismo. Mas por que agora? Por que São José? Página 17. Por quê? Por que São José está sendo conhecido agora? Aí o padre vai dar alguns exemplos, que aqui eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e eu acredito nisso, de verde e amarelo, de todo o meu coração. E ele vai escrever, na página 17, existem muitas razões para ser São José conhecido agora, mas acredito que 2 são muito importantes. Então agora eu vou dizer, e esse é o centro desse encontro, 2 são os 2 motivos fazem com que, na visão do padre, e eu concordo, que São José seja conhecido agora. Primeiro motivo, pode anotar: precisamos da paternidade de São José para nos ajudar a proteger a família e o casamento. Eita, meu Deus, agora me desculpa a sinceridade. No mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, temos uma profunda crise em nossas famílias. Nós vivemos numa profunda crise de identidade moral. Homens que já não são mais homens, mulheres que não são mulheres, filhos que não são mais filhos. As pessoas já não sabem mais o que é ser obediente a seus pais.
O pai não sabe mais o seu papel de provedor. A mulher já não sabe mais a sua função de mulher dentro de casa, que é de edificar o lar. Nossas famílias estão desestruturadas. E eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui. No Brasil, 1 a cada 2 casamentos acabam em menos de 10 anos. Nós vivemos uma crise muito grande na nossa igreja, dentro da igreja, sobre o casamento. Você já deve ter caso na sua família, e o padre Aguinaldo já comentou isso aqui. Caso na família de pais separados. Alguém tem caso aí na família de pais separados? Olha isso. Seu pai é separado, sua mãe é separada? Olha aí, seu pai é separado. Nós vivemos uma profunda crise nos casamentos, e esse é um dos maiores motivos pelo qual precisamos de São José. Precisamos dele. Por quê? Porque os pais já não sabem mais ser pai, a mãe não sabe mais ser mãe. Quem é mãe solo aqui? Tem alguma mãe solo? Sabe como isso é difícil? Ela é mãe solo, ela sofre. E o filho tem o pai presente, pelo menos? Graças a Deus. Mas mesmo assim, vocês vivem separados. É uma realidade no nosso tempo, e temos alguém aqui presente que vive essa dor. E nós precisamos que os homens sejam mais homens, e que as mulheres sejam mais mulheres. E quem sofre com tudo isso são os filhos. Os filhos sofrem. Infelizmente, é o tempo em que estamos, amado. Não tem o que fazer. Por isso, Padre Donald Calloway implora a São José que as famílias voltem a se amar. Agora, recentemente, a gente viu um caso terrível de machismo. Quem acompanhou o cara que matou a mulher lá? Alguém acompanhou? O policial que matou a policial? Que caso terrível! Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que está na cabeça das pessoas? Matar umas às outras. Eu ligo a TV 7 horas da manhã todo dia para assistir o jornal do Bom Dia São Paulo. Todo dia tem um feminicídio acontecendo. Todo dia tem algo terrível acontecendo nas nossas famílias, amados. Por isso, por favor, precisamos de São José. Precisamos de São José, sabe por quê? Para conseguir criar os nossos filhos da melhor maneira que é possível. E aqui, amados, eu peço a São José que interceda pela minha paternidade, para que eu crie um homem de verdade, que quando ele crescer, ele seja homem e crie os filhos dele da melhor maneira possível. Por isso eu preciso ser sincero para você, e para cada um de nós que está assistindo. São José vai te ajudar e me ajudar a ser pai melhor, a ser uma mãe melhor. E hoje, infelizmente, a TV Globo e todos os canais de comunicação acham que redefiniram a identidade de família. Presta atenção, católico, eu não falo aqui para qualquer pessoa, eu falo para um católico. Nós nunca aceitaremos homem com homem, mulher com mulher, e achar que isso é uma família. Eu tenho na minha família pessoas que são homoafetivas, as amo de todo o meu coração. Tem alguém aqui que tem homossexual na família? Eu o amo de todo o coração, mas jamais poderemos aceitar que isso é a família. Projeto de Deus não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que homem seja homem e que mulher seja mulher, e que ambos trabalhem para o reino de Deus. Isso ninguém vai poder tirar de nós. E nós, enquanto devotos de São José, precisamos trabalhar para que casais não se separem, para que casais tenham uma vida boa, para que a Neide olhe para o Pedro com amor, com ternura, e que eles se amem até o infinito. E é isso, amados, o tempo em que estamos vivendo. As pessoas acham que redefiniu a família, mas não foi redefinido. Porque a família que Deus estabeleceu foi homem e filhos também. Quantos de nós hoje, infelizmente, vê nos tempos de hoje
casais como eu, com 30 anos, falando que pet é filho. Gente, aonde já se viu isso? Em que geração nós estamos vivendo? Você olha para o cachorro e fala: meu filhinho. Meu Senhor, aonde a gente parou? Eu tenho pet, o amo muito, às vezes eu brinco com ele. Até olha a sua irmã, aí eu falo: meu Deus, que Biel está caindo no mundo de novo. Pet não é filho. Repete comigo: pet não é filho, é pet. Não existe pai de pet, mãe de pet, meus amados. Existe pai de ser humano, existe mãe de ser humano. E eu tenho pessoas do meu convívio que falam assim: eu não quero ter filho porque eu já tenho meus cachorros. Respiro fundo para não responder aquilo que eu quero. Mas nós, devotos de São José, precisamos compreender que filho não é, que pet não é filho. Filho é ser humano. Filho é o Theo que eu tenho. Ele é meu filho. Ele tem alma que vai para o céu. Desculpa a sinceridade, mas cachorro não vai para o céu. Essa é a teologia da Santa Igreja. Eles são cachorros, são maravilhosos. Eu amo cachorro. Eu já não vejo a minha vida sem meu cachorrinho. Mas eu sei que ele é só um cachorro, não é um filho. E isso você de casa e você que está aqui nessa igreja precisa entender, que vivemos em tempos de crise. Vivemos em tempos onde homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, e casal jovem sem filho é? Ajuda eu? É? Não é normal. Agora, é diferente quando o casal não pode ter. Aí tudo bem. E acontece em nosso meio casais que infelizmente é visitado pela infertilidade. Aí Deus entende e os convida a viver santamente. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim. A gente não vive numa geração assim, sim ou não? Sim. Que o pessoal acha que pet é filho, sim ou não? Sim. E aí, o que você vai fazer? Olhar para tudo isso, achar que é normal, colocar o rabinho entre as pernas e aceitar? Não. Nós devemos amar essas pessoas, compreendê-las, mas ensiná-las que o que Deus criou foi homem e por curiosidade, quando Deus cria Adão, cria Eva, sabe qual é a primeira ordem de Deus? Você sabe? Quem sabe aí? Qual é a primeira ordem de Deus? Qual é a primeira ordem de Deus? Qual é o primeiro ato que Deus fala para o homem e para a mulher? Crescei e multiplicai-vos. Gente, jovens, vamos embora. Vamos multiplicar, vamos gerar filhos, porque isso é a essência do que Deus criou o ser humano. Mas eu não posso ter filho, Tiago. Compreendo, mas a essência do ser humano é que gere filhos. Amém, igreja? Amém? Então entenda isso, que o primeiro de tudo, vivemos essa profunda crise. Vivemos ou não vivemos, gente? Sim ou não? Sim. E agora, depende de cada um de nós aqui mudar a realidade em que vivemos. Nós precisamos de São José para nos ajudar, para esse novo formato de família que vem, para que de alguma maneira São José nos ajude a entender esse tempo. E aqui eu não estou sozinho. Quando eu vou lá para Nossa Senhora de Fátima, aliás, eu vou ler o trecho inteiro do livro. O casamento e a família sempre estiveram sob ataque. Quando as famílias estiveram sob ataque? Sempre. Desde que o mundo é mundo, as famílias estão sob ataque. Mas nos tempos modernos, as ameaças atingiram níveis extraordinários. Muitas pessoas não sabem mais o que significa ser homem ou mulher, muito menos o que constitui um casamento e uma família. Muitos países até afirmam ter redefinido o casamento, como eu explicava para vocês.
Há grande confusão sobre esses assuntos, confusão maior do que qualquer era anterior da história humana. Então, para o tempo em que estamos vivendo, esse é o tempo que as pessoas acreditam que redefiniram o que é ser família. Mas, olha, presta atenção, há grande confusão sobre esses assuntos, confusão maior do que qualquer época da história humana. Mas a serva de Deus, irmã Lúcia dos Santos, a mais longeva visionária das aparições de Fátima, sabia da gravidade dos tempos e fez uma declaração poderosa sobre esse assunto. Então agora, na aparição de Fátima, a irmã Lúcia vai explicar um negócio que você precisa entender agora. Repete comigo: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Presta atenção, cola em mim. Irmã Lúcia está dizendo que a batalha final, eu não sou desses que fica falando fim de tempo não, tá? Até porque Jesus falou que os homens não sabem, até Ele não sabe quando acabará a humanidade, somente o Pai sabe. Mas na visão beatífica da irmã Lúcia, olha o que ela falou: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a Por que matrimônio? Porque vamos recordar, amados, matrimônio é um sacramento, e nunca se viu na história casais que vão morar junto, frequentam a Santa Igreja, mas não têm o sacramento. É mais comum que você possa imaginar. Talvez você é um deles, que está casado, andando pela Santa Igreja e não tem esse sacramento. E essa é uma arte de Satanás sobre a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que se você aqui é casado e não tem o sacramento do matrimônio, ao final do curso de consagração, ou você vai largar esse traste, ou você casa com ele. Amém? Amém? Uma salva de palmas para vocês, ó. Vai casar. Vai casar. Gente, tem que casar. Não é morar junto, não. Não é para morar junto. Não existe test drive de casamento. Eu estou falando besteira aqui, gente, ou não? Acontece hoje. Às vezes é seu filho. O seu filho vira para você e fala: mãe, eu vou morar junto com a minha noiva. Mas não vai casar não, filho? Não. Como não? Vocês não podem normalizar. Nós não podemos normalizar o secularismo. Nós não podemos aceitar como normal aquilo que não é de Deus. Todas as pessoas que passam sobre mim, e eu sou um pouco duro nesse aspecto, para quem vem ter conselho comigo, sabe que eu falo isso. É ou não é? Muito obrigado. Sabe do que eu estou falando. Tem que casar, não tem que morar junto, tem que receber o sacramento antes. E quantos são os casamentos que eu vejo hoje de pessoas que estão junto há 30 anos? Sabe o que aconteceu? Satanás de alguma maneira entrou no coração de muitos sacerdotes. Papas já falaram um negócio terrível. A fumaça de Satanás entrou sobre as portas da Santa Igreja. Presta atenção no que eu estou falando. Papas falavam que Satanás entrou pelas frestas da porta da Santa Igreja. Mas nós cremos aquilo em que Jesus disse para nós, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa Santa Igreja. Nós estamos sobre o poderio de Jesus. Pode as pessoas, até em nome da igreja, achar que redefiniu a família, achar que é normal não ter filho e chamar cachorro de filho. Podem padres até ensinar isso, mas eu creio que se levantarão uma geração de pessoas que entende sobre o sacramento do matrimônio, que não existe test drive, que voltarão a ter filho, que tirarão DIU, tirarão anticoncepcional, camisinha, coisas que não são de Deus, e gerarão filhos para Deus. Amém? E vocês são essa geração.
Vocês são a geração que São José escolheu para me ajudar a ser mais um contra esse mundo e não ter medo, porque hoje geração medrosa é a nossa. Quando eu falo para o meu trabalho que eu não uso anticoncepcional com a minha esposa, quando eu falo para o meu trabalho que nós não usamos métodos artificiais para gerar filhos, o pessoal acha que eu estou louco. É claro que a igreja também ensina, que eu preciso fazer um adendo, sobre a paternidade responsável. A igreja nunca falou, tenham aí um monte de filhos, nunca falou isso. Falou assim, converse com a sua esposa, encontre o momento certo e sejam abertos à vida, e procure os métodos naturais para espaçar um filho do outro, mas nunca se fechar a vida. Quem está falando isso? Sou eu? Não. Catecismo da Igreja Católica. O que eu prego para vocês, meus irmãos, é tudo que está aqui dentro. Por isso, nós vivemos uma época secular, entenda isso, e eu preciso que você e eu, juntos, nós lutemos contra esse mal. Vamos lutar com tudo que nós temos, porque a irmã Lúcia falou, a batalha final é entre o reino de Satanás, é o reino do Senhor e o reino de Satanás, será sobre primeiro matrimônio, e aqui parece-me que Satanás está vencendo, parece. Eu estou no mundo secular, meus amados, eu estou no mundo, não sou dele, mas estou nele. Quantas pessoas só moram juntas, quantas pessoas vivendo junto em pecado de fornicação, quantas pessoas em pecados, mas eu acredito na graça de Deus, eu acredito na graça, amém? E vocês também precisam acreditar. Não dá para a gente achar que Satanás venceu, porque ele não venceu. Sobre o matrimônio, sobre as famílias, eu ainda acredito que as suas famílias aqui se reunirão na mesa de novo para almoçar, para jantar. Qual que é o meio que Satanás mais usa hoje para afastar a família? Celular. Filhos que estão no celular. Aí nós vemos atrocidades. Eu vi um filho de 14 anos, um pai falou para ele assim, o pai falou, filho, ele encontrou uma pessoa na internet através de um joguinho. Sabe o que o pai falou? Ó, filho, você não pode ir lá porque é muito longe essa menina. Sabe o que o filho de 14 anos fez? Matou o pai, matou a mãe, matou o irmão e se matou depois. Onde nós estamos? Aonde a gente se perdeu? Que o pai não pode mais falar não, que a mãe também não pode falar não, o filho acha que manda no pai. Não é isso que Deus escolheu. Por isso precisamos entender que a família está sobre ataque. A família está sobre ataque. Por isso precisamos de São José, para que as nossas famílias voltem a ser famílias de Deus. Eu amo falar com o velho, amo. Sabe como que era a vida velha? Os velhos aí vai me ajudar a lembrar. Os velhos lembram. Sabe como que era? Antigamente era um sítio de um lado, um sítio do outro, mas um sitinho ali, o primo casava com a prima, aí tinha filhinhos, vivia tudo em harmonia. Tinha depressão nessa época? Tinha ansiedade nessa época? Tinha ou não tinha? Não. Tinha tédio? Não. Vocês estão se vendo aí nessa época, né? Hoje as nossas famílias estão em casa, hoje cada um no seu quarto. Hoje você quer ver um negócio? Presta atenção até em você. Você sai para jantar hoje, eu falo isso para Mariana, já até falei que nós vamos sair para jantar sem celular. Você sai para jantar, tem a mãe, o pai, o filho com um tablet que é maior que uma TV, o pai num celular falando de trabalho e a mãe olhando para os dois, às vezes também no WhatsApp ali. E eu te pergunto, esse é o projeto de família que Deus escolheu? Não. Por isso vemos nível de suicídio nas alturas, por isso vemos o nível de feminicídio nas alturas, por isso vemos a maior geração com doença psicossomática, nome difícil, mas é doença da cabeça. Sabe quantas pessoas hoje sofrem com ansiedade, síndrome do pânico, depressão? 1 bilhão de seres humanos, de 8 bilhões na história da humanidade recente.
Nunca se leu tanto sobre saúde mental. Talvez você está passando por isso. O que você precisa? De São José. Você vai ver e estudar comigo a vida dele. Você vai falar: meu Deus, como a vida é fácil, né? Meu Deus, eu não preciso de tanto dinheiro. Meu Deus, esse homem pegou um filho recém-nascido, uma mulher estrupiada, e foi para o Egito, 200 quilômetros a pé, enxuto para o Egito. Meu Deus, eu reclamando dos meus problemas. É isso que você vai aprender. Você vai aprender a desacelerar. O que você vai aprender? A desacelerar. Porque vivemos numa geração ansiosa. Vivemos numa geração miojo. A melhor definição para a geração de vocês: geração miojo. Sabe o que é geração miojo? 2 minutos está pronto. É tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Não, eu quero agora. Não é? É ou não é assim, gente? Sim ou não? É assim. Por isso São José é importante. E o segundo ponto, nós precisamos de São José para um segundo ponto aqui. O primeiro já falei, nós precisamos da paternidade dele. Repete comigo: para proteger o casamento e a família. E o segundo ponto importante, presta atenção, esse segundo ponto é o que mais me pega, e eu concordo. Na página 17 que você vai ler, está escrito o seguinte, no último parágrafo: em segundo lugar, o mundo inteiro precisa ser reevangelizado. Repete comigo: o mundo inteiro precisa ser reevangelizado, incluindo a vasta maioria dos cristãos batizados. Vou continuar lendo, acompanhe. São José foi o primeiro missionário. Hoje ele deseja trazer Jesus novamente às nações. Muitas nações e culturas anticristãs desviaram-se de suas raízes e estão no caminho da autodestruição. Presta atenção se isso não está acontecendo hoje. Países outroras estabelecidos segundo os princípios judaicos e cristãos foram invadidos por ideologias e organizações que buscam despojar a sociedade de tudo que é sagrado. Sem uma grande reviravolta, a própria civilização se autodestruirá. Repete comigo: a própria civilização se autodestruirá. Liga a TV que você vai ver o que está acontecendo. É a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Eu não consigo entender aonde está o benefício dessa guerra. Eu não consigo entender, cristão católico, apostólico romano, você defender esses ataques. Eu não consigo entender você olhar para o Israel de hoje e achar que é o Israel da Bíblia, que não é. Não é sobre posição política, mas é sobre paz no mundo. O Papa Francisco, em todos os seus domingos, tem repetido isso: por favor, pare as guerras. O mundo está se autodestruindo. O mundo está colocando os políticos num pedestal e achando que eles são os deuses. Meus amados, a nossa igreja não é do partido da direita, a nossa igreja não é do partido da esquerda, a nossa igreja é do partido de Jesus Cristo. Grava isso, por favor. Não fique do lado dos políticos, mas do lado de Jesus. É isso que a gente precisa, não é de político A, de político B e C, é de Jesus Cristo de Nazaré. É dele que você precisa na sua família, é dele que você precisa incluir nos seus domingos, em todo o seu dia. O mundo hoje está caótico. Eu falo para Jesus: ô Jesus, que época que você me manda, hein? Me manda ser uma voz profética numa época que ninguém quer te ouvir. Ou época difícil de falar de você, um povo politizado, colocando políticos no teu lugar.
Gente, acorda para a cabeça, coloca uma coisa no teu coração: a igreja nunca foi partidária, a igreja é de Jesus Cristo. O seu presidente se chama Papa Leão XIV, porque a sua igreja tem um Estado, e ele é quem te representa, é o Papa Leão, o vigário de Cristo na terra. E o que ele está falando é: parem as guerras. Isso só vai ser possível depois que o mundo inteiro for evangelizado. E olha o que ele está falando, presta atenção. Ele não está falando do mundo inteiro somente no aspecto de pegar aqueles que não são cristãos. Ele coloca uma condição: incluindo a vasta maioria dos cristãos. Amados, quantos se dizem de Cristo, mas não são? E eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Ele. E o que Ele quer é a paz. O que Ele quer? Paz. É que tenhamos paz na nossa família, paz no nosso coração, paz nas nossas famílias, amados. É isso que Ele quer. Não quer guerra, não quer destruição. E o mundo está se destruindo. E eu estava vendo um estudo, porque eu gosto desse negócio de guerra e de história. Se o Irã e os Estados Unidos e a Rússia lançarem as suas bombas atômicas, você sabe em quantos minutos o mundo inteiro é destruído? 2 minutos. 2 minutos. Nós estamos vendo as potências do mundo se destruindo, e se eles decidirem destruir, eu e você seremos dizimados dessa história, por culpa de homens que entraram no poder. Mas eu creio que isso não vai acontecer. Por quê? Porque existe São José cuidando de nós, porque eu acredito que São José vai interceder pela nossa igreja. Eu acredito, de alguma maneira, assim como você vai aprender durante todo esse curso, que São José é o patrono da Santa Igreja Católica, e ele vai nos ensinar 3 virtudes, para a gente encerrar. Quando você se consagrar a São José, e simplesmente o que é consagração? É se entregar totalmente a Deus, pelas mãos de São José. Isso é consagração? Resumir para você: consagrar-se, anota, é se entregar totalmente a Deus, totalmente a Deus. E nós buscamos um caminho, nós buscamos o caminho de Nossa Senhora, o caminho de São José, para nos ajudar, para nos ajudar. Isso é consagração, é entregar-se a Deus e falar: Senhor, está caótico, Senhor, os casais não querem mais ter filho, Senhor, os pais acham que pet é filho, Senhor, as famílias estão destruídas, nunca houve tanto divórcio como hoje, Senhor, o mundo inteiro está em guerra, mas eu acredito que São José vai nos ajudar. Isso você tem que ter no seu coração. Você pode olhar que o mundo está caótico, e está, não vamos passar um pano para isso, o mundo está caótico. Basta você ver aí, gasolina R$7, basta você ver que quem tem um salário mínimo, eu não sei como sobrevive, fome nas alturas, desigualdade no talo, nunca houve tanto pobre como tem hoje, mas eu acredito que São José vai nos ajudar. E quando você se consagra a Ele, é como se você fizesse assim: São José, eu quero as suas virtudes. São José, eu quero ser parecido contigo, para que eu possa ser parecido com Deus, para que eu possa ser parecido com Deus. Isso é consagração. Quando nós vamos a Nossa Senhora, nós vemos algumas virtudes, e quando nós vamos a São José, nós vemos também virtudes. E quais são as 3 principais virtudes de São José? Quais são o ponto ápice da consagração? São 3. E você, ao se consagrar, São José vai te ajudar a tê-las em seu coração. Por isso, os consagrados, para relembrar,
Depois vocês me falam, vem aqui dar o testemunho, se já não aconteceu, de ter um aumento dessas virtudes nos seus corações. Primeira virtude, repete comigo, obediência. Repete comigo, obediência. Segunda virtude, silêncio. Terceira virtude, pureza. Quando você se consagra a São José, no 33º dia, presta atenção, não é como se você já tivesse todas essas virtudes no seu coração, mas é como se fosse: São José, me ajuda a partir de agora a ser obediente, silencioso e puro de coração. Depois do 34º dia, São José vai te ajudar. São José vai te ajudar. E não houve ninguém na história que foi mais obediente do que São José. Em Mateus 1:24, a gente vai aprender isso mais profundo durante os encontros. Está escrito: José fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Então São José foi obediente. Aos homens casados aqui, Fausto, a Estela, você vai casar com ela. Ela olha para você e fala: estou grávida, Fausto, e não é de você. Qual seria a sua reação? Me traiu, safada. Não ia? Tomei um gaio. É ou não é, homem? Cadê o Pedro? Foi para lá. Quem é casado aí? Cadê os homens casados? Não é? Não é assim, querido? Se a sua esposa vira para você, fala assim para você: amorzão, meu tchucu-tchucu, estou grávida, e não é de você. O que vocês homens iriam fazer? No mínimo, ia mandar embora. Nos dias de hoje estão matando, né? Meu Deus, olha que loucura. Não sei o que a gente ia fazer. E o que São José fez? Silêncio. O que São José fez? Silêncio. Deu um passo para trás, ouviu a voz de Deus. E quando o anjo fala: Ô José, calma, filho, relaxa, tudo o que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo. Recebe essa criança, coloca o nome de Jesus, ele é filho de Deus. Imagina a cena: São José acorda, fala: tudo bem, vamos embora então. Pega ela no braço e faz tudo como o Senhor havia ordenado. E existe alguma reclamação de São José na Bíblia? Sim ou não? Não. Então, homens e mulheres, vocês verão que vocês se tornarão mais obedientes em sua paróquia. Quantos de nós muitas vezes é desobediente ao padre? O padre pediu para colocar a âmbula aqui, mas eu quero lá. Mas quem é a autoridade? É você ou é o padre? É o padre. Então, se o padre pediu para pôr aqui, você vai pôr sem reclamar. Olha que delícia! Você vai ver o aumento de obediência no seu coração. Se o padre falou para fazer A, você vai fazer o que ele está falando. Claro, você vai fazer algo, não vai fazer algo que é contra a igreja, né? Mas se o padre está te pedindo alguma coisa, você vai aceitar? Já não aconteceu isso com vocês consagrados? Deus começar a falar através do sacerdote alguma coisa, você fala: meu, que vontade de falar um não, mas eu falei sim. Não acontece isso? Não aconteceu na sua vida? Não aconteceu de ser mais obediente às coisas da igreja, às coisas de Deus? Estou falando alguma besteira? Não, né? A gente é mais obediente, mais aberto à vontade de Deus. Antes você falava não para tudo. Não vou fazer isso. Não vou coordenar essa equipe. Não vou fazer doce na quermesse, não. Pelo amor de Deus, não tem tempo não. Aí você fala sim, mesmo querendo falar não. Da onde saiu esse sim? São José te ajudou. Segundo ponto, o silêncio. Quantos de nós, aqui eu me incluo, eu gosto de falar, estou falando há 1 hora. Eu amo falar, meu Senhor. Mas quantos de nós poderia fazer um silêncio e não brigar em casa? Quantos de nós, e a Mariana está de prova, que eu parei de brigar em algumas coisas. Não melhorei, amor? Melhorei, vai. Tá vendo? Ei, vixe. Gente, eu não sou perfeito não, tá? Vai achando que eu sou o santo não, que eu não sou, tá? Tenho meus defeitos, tenho dificuldade de silenciar até hoje. Mas quanto eu aprendi, depois de consagrado, a fazer o silêncio de São José. Como que eu aprendi com essa virtude? A não sofrer mais, até a tal ponto
de vir uma fofoca até mim? Mulherada adora uma fofoca, né, mulherada? Não, mentira, o homem também gosta, vai, né, Fausto? O homem gosta de fofoca, nós gostamos também, todo mundo gosta. Não é todo mundo gosta de uma informação privilegiada, não é, gente? Vocês não gostam de uma informação privilegiada? Todo mundo gosta. Deixa eu contar um negócio para você. Depois que eu me consagrei a São José, essas informações privilegiadas morrem tudo comigo. Eu não vou falar mal de ninguém, não vou contar para ninguém. Tem a tal ponto que eu silenciei, que tem coisa que eu tenho que contar e não conto, que não é informação privilegiada, é só um fato interessante. A pessoa ficou grávida, eu acho que eu exagero no silêncio disso, eu nem conto para a Mariana. A Mariana fala: você não me contou essa história? Eu falei: esqueci. Às vezes eu exagero no silêncio. Vocês estão se identificando, não é, fofoqueiras de plantão e fofoqueiros? Você faz uma fofoca? Se você em casa faz uma fofoca, faz, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. A partir da consagração, eu não sei o que acontece, mas dá uma vontade de não contar, dá uma vontade de não fofocar, porque é relevante. Talvez ainda os consagrados aí tenham que melhorar isso, eu me incluo. O que você olhou com uma carinha? Tem que se incluir nessa, né? Falou: vixe, essa virtude está mais difícil. E terceira e última para encerrar o encontro de hoje: pureza. Amados, aqui é muito sério o que eu vou dizer. Hoje nós vivemos numa geração sensual. Hoje vivemos uma geração que a pureza está em falta. Hoje nós vivemos uma geração que hipersensualiza as nossas crianças. Basta ver o que o Felca fez lá, com aquele vídeo. Eu não lembro o nome que ele deu para aquilo. Como era o nome? Adultização. Obrigado, meu querido. Uma salva de palmas para o meu amigo. Uma salva de palmas para ele. Vai, gente. Obrigado. Hoje nós vivemos numa época da adultização. Que é isso? É pegar aquela criança pura. Gente, que maldade tem o Theo? Fala para mim. Só ri, brinca, chora, come, faz cocô, xixi, não é nada, é puro, pode ver, não tem um boletim para pagar, não tem nada para fazer, só come, toma leite, dorme, volta e acorda, corre para toda a igreja, brinca, não é? Chama o papai, quer vir com o papai? Vem cá, para a gente acabar, vem, né, filho? Olha isso, olha que puro, não é? Fala. Que maldade você vê nisso? Você vê alguma maldade no Theo? Sim ou não? Mas os adultos, a gente vê, não vê? Sim ou não? A gente se tornou muito impuro com os nossos olhares. E aqui eu só não estou dizendo da roupa, não, estou dizendo de tudo. A gente já não consegue enxergar no outro a pureza de ser filho de Deus. A gente não consegue olhar para o outro sem imaginar alguma coisa em troca. Os nossos olhos estão impuros. A gente olha para alguém com desejo carnal, a gente olha para o outro querendo alguma coisa em troca. E São José vai te ajudar e me ajudar a ter os olhos mais puros. A adultização que o Felca falou é pegar uma criança de 10 anos ou até menos, colocar uma roupinha curta que ela nem sabe o que ela está fazendo e sensualizar nas redes sociais. Estou falando alguma besteira aí, gente? Vocês vêem na internet crianças se sensualizando, e aí o caos acontece. Depois, quando fica adulta, depressão, quer se matar, ansiosa, e assim a gente vai vivendo. Por isso precisamos, São José, para que os nossos olhos sejam puros. Eu não assisto mais TV Globo, não assisto, não coloca na minha casa aquele negócio que é muito ruim, mas a hora estava lá passando a novela das 9, na minha televisão. A hora que estava passando a novela, era um casal num pega frenético, e depois do pega do casal, sabe o que acontece? Depois de fazer o que você sabe o que eles fizeram, eles voltam para o pai da mãe, da menina, na TV aberta, e eu assistindo aquilo e olhando, falando: meu Senhor. E aí sabe o que aconteceu depois? A menina vira para o namorado e fala: a gente vai ter que falar com o velho do meu pai chato, para ver se ele deixa a gente morar junto. Morar junto, acabei de falar sobre isso, hein? Aí sabe o que estava lá, o velho lá, com o terço na mão,
com a imagem de Nossa Senhora atrás, sendo velho chato, que está rezando. Olha a cena da TV Globo para nós, colocando a hipersensualização, e aquele que reza está em casa intercedendo por nós, como um velho chato, um velho ultrapassado. Está aí. Mas e você? Será que você vai olhar para isso também e também não ser hipersensualizado? Precisamos tomar cuidado. Por isso precisamos de São José. Aos consagrados, já não teve um aumento disso? Já não teve o olhar mais puro das relações com os outros? Já não se tornou mais obediente? Se não, vamos começar, porque cada dia é um recomeço. Por isso, aos que se consagraram estão aqui. Amém? Amém? Então, por isso que você se consagra a São José. E assim termina. Para que você seja todo de Deus, e pela intercessão de São José, você receba uma porção redobrada de 3 virtudes. Repete comigo: obediência, silêncio e pureza. E durante todos os encontros, vamos falar sobre aspectos dessas 3 virtudes. Ora falaremos mais de uma, ora falaremos mais de outra, ora falaremos mais de outra, e ora falaremos de algumas curiosidades, como São José é novo, São José é velho. São José teve mais filhos? Não teve. São José era casto? Não era casto. E assim, vamos nos apaixonando ainda mais por este santo, o santo do milênio. Amém? Uma salva de palmas para São José. E assim termino com o Catecismo da Igreja Católica, o número 2225. Falamos do matrimônio, falamos do sacramento. Vamos ler o que a Igreja ensina. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar seus filhos. Por isso, os pais devem iniciar os filhos desde o comecinho da idade eterna nos mistérios da fé, do qual são para os filhos os primeiros arautos. E aqui o 1653, os pais são os principais e os primeiros educadores dos seus filhos. Aqui poderia usar a catequese, a Raíssa poderia vir aqui falar um pouquinho, porque na catequese a gente vê na Raíssa quantos pais não estão nem aí para a fé de seus filhos, quantos pais não educam seus filhos, e como tudo que eu falei aqui está acontecendo lá nessa pastoral, a pastoral da catequese, famílias destruídas, e muitos pais sequer vindo na Santa Igreja. Mas nós aqui somos diferentes. E nós decidimos brigar contra toda essa cultura e ser uma família de Deus. E chegar ao final da consagração e falar como Josué, para aquele povo chato do Egito, para aquele povo que queria voltar para o Egito, falar assim para eles: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer voltar para o Egito, volta, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Se vocês não querem, eu quero. Se o mundo não quer, você tem que querer. A partir da consagração, eu garanto a vocês, a sua família vai ser mais santa. Todo mundo aqui é filho. Quem tem o seu pai vivo, levanta a mão. Quem tem o pai vivo? Ixi, ela não tem um pai vivo? Que coisa. Quem tem um pai vivo, levanta a mão. Isso. Quem tem um pai vivo aí, eu tenho certeza, vocês serão filhos melhores. Eu tenho certeza. Vocês vão provocar dentro da sua casa reunião com seus pais. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Aí, tem os pais aí. Nós seremos pais melhores. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Vocês serão mães melhores com os seus filhos.
a partir de São José, porque você vai ser mais pura, vai ter mais silêncio, que a mãe estourada, né, já quer resolver tudo na blá, 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 blá. Vai ser mais obediente lá em casa, vai reunir a sua casa. E todos nós aqui, no fundo, quem é cristão, levanta a mão. Você é cristão em casa, levanta a mão. Aleluia, né? Vocês não é cristão, mano? Ixi, quem é cristão, levanta a mão. E no final, todos nós seremos cristãos melhores, para que possamos viver esse mundo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos olhar para a imagem de Jesus mais uma vez e pedir a Ele que Ele nos ajude. Jesus, nós vivemos na pior geração do século. Jesus, nós vivemos em uma época em que ninguém quer saber de Ti. Mas Jesus, nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos também num poderoso avivamento, através do Frei Gilson, o Santo Rosário da Madrugada, pelo Instituto Hesed, pela consagração a São José e por cada missionário. Nós acreditamos, em Jesus, que se levantará um povo que Te ama, um povo semelhante a Ti, Jesus. Então nos ajude a termos uma vida mais semelhante à Tua. Por isso rezemos juntos, mais uma vez, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar também mais uma vez a oração de São José, para que ele nos ajude a sermos pais melhores, mães melhores, filhos melhores, cristãos melhores. São José, que a nossa vida seja cheia de Deus, que a nossa vida seja um ato de obediência a Deus, que a nossa vida tenha mais silêncio, que possamos, São José, aprender contigo a silenciar o nosso coração e também a sermos mais puros de coração, porque o seu filho nos ensinou, São José, no Evangelho, que os puros verão a Deus. São José, pai da pureza, nos ensina a sermos puros. Reze junto comigo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por vocês que estiveram presentes, obrigado por vocês de casa. Uma salva de palmas para São José. Deus abençoe. Até sábado que vem. Tchau.